Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Wilson Guardia e este é o programa Direto da Redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC. Na cidade de São Caetano, canal 3, net/claro pela rede social, facebook.com/, seu canal regional ou facebook.com/jornal ABC Repórter. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo site. Tomem nota, abcreporter.com.br e tvgrandeabc.com. Aqui, vocês já sabem, vocês ficam muito bem informados com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Sempre que possível, um convidado ou uma convidada aqui no nosso estúdio para um bate-papo dos mais variados assuntos: economia, direito, política, esporte. São tantos assuntos, são tantas pautas, são tantas pessoas, personalidades, aquelas que fazem da nossa região, da nossa cidade, um lugar bom de se viver. E hoje o assunto em pauta é política, precisamente a política da cidade de São Caetano. Eu recebo aqui no estúdio Claudionor Alencar. Ele é presidente do Diretório Municipal do PT na cidade de São Caetano. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Wilson. Agradeço o convite. Bom, seu Claudionor, vamos iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. O senhor está à frente do PT de São Caetano desde quando? Nós tivemos o PED, que é o processo eleitoral interno, né, de eleição direta, processo eleitoral direto, de eleição direta, o ano passado. Nós tomamos posse agora em janeiro, para um mandato de 4 anos. Perfeito. E já começa a planejar, obviamente, o cenário do PT para as eleições municipais, já com vistas ao Palácio da Cerâmica, perfeitamente. Nosso principal objetivo, a principal tarefa, né, que nós temos que cumprir nesse momento é organizar a chapa de vereadores e ter o nosso candidato a prefeito da cidade. Claro, isso é um trabalho que é feito ao longo dos meses, no dia a dia, na atividade partidária aqui na cidade de São Caetano, mas no último final de semana, o senhor, como o líder do PT na cidade de São Caetano, como presidente do Diretório Municipal, junto com outras lideranças do petismo, promoveram um evento, um ato político na Câmara Municipal em celebração aos 40 anos de fundação do PT e também de elevar o debate sobre o plano de governo na qual o PT pretende implantar aqui na cidade de São Caetano, caso existam essas prévias partidárias, for escolher o líder ali que vai encabeçar a chapa venha a ser escolhido e, claro, seguindo todos os ritos que a legislação eleitoral permite para o pleito de 2020. Então, Wilson, no dia 7, agora, sábado passado, nós tivemos dois momentos, né? No final da tarde, no plenário da Câmara Municipal, com a presença grande de filiados e simpatizantes. Nós tivemos um primeiro momento, a comemoração dos 40 anos do partido. Nós tivemos a presença do coordenador da Macro ABC, o Braz Marinho, e tivemos também a presença do Guiba Della Bella, Egberto Della Bella, o Guiba, que foi presidente dos sindicatos metalúrgicos e presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Nesse primeiro momento, a gente comemorou os 40 anos da fundação do Partido dos Trabalhadores, do PT. No segundo momento, nós tivemos um debate entre o ex-vereador João Moraes, né, que é pré-candidato a prefeito, e o companheiro que é filiado do PT, que é militante antigo, que é o Arquimedes Lazeri. Então, nós tivemos um debate, mas esse debate não era assim um debate de confronto entre os dois. Na verdade, era para que nós queríamos extrair do debate era formulações para contribuir com o programa de governo do partido para as eleições de 2020. E chama a atenção, um detalhe me chamou muito a atenção, em especial no PT de São Caetano, é que será o único diretório municipal a realizar prévias partidárias, não é isso? É isso. Pelo menos na região do ABC, né? A capital de São Paulo vai ter prévia, está sendo marcada para o mês que vem. E no Grande ABC, nós tivemos todos os diretórios com candidatura única. Ok. Né? E pelo estatuto partidário, quando tem mais que uma candidatura, aí se resolve de duas formas. Ou chama todos os filiados para escolherem qual
dos candidatos vai representar o partido nas eleições no campo majoritário, né, para prefeito, ou 2/3 do diretório escolhe qual que vai ser o candidato a prefeito ou a prefeita. No caso de São Caetano, a gente achou mais democrático ter a prévia, chamar os filiados para participarem. Mesmo assim, a gente está conversando hoje mesmo nós vamos ter uma reunião com os 2 candidatos para discutir como a gente vai organizar a prévia, que vai ser domingo que vem, dia 15, ou então a gente chegar num acordo entre os 2 candidatos, né? Mas no primeiro momento, dia 15, a gente tem a prévia, se a gente não conseguir chegar num acordo, porque a gente prefere a unidade partidária, né? Mas apesar que a prévia é democrático, não está sendo traumática para o partido, né? A gente considera que até salutar o processo democrático interno do PT. Então, a priori, existem 2 nomes com possibilidades reais de encabeçarem essa chapa do PT ao Palácio da Cerâmica em São Caetano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, resumidamente, sobre esses 2 nomes do PT, até para que o eleitor, o cidadão de São Caetano, já comece a tomar conhecimento das movimentações políticas aqui na cidade, para que já comece a estudar as possibilidades de candidatos, de realmente, em outubro, poder fazer a melhor escolha. Pois não. Olha, nós temos os 2 nomes que se apresentaram, assim, eles se apresentaram nesse primeiro momento se o PT sair isolado. Perfeito. Isolado que eu falo assim, a gente não ter uma composição ampla de esquerda. A gente aposta que isso aí a gente tem até junho para construir, mas numa proposta de unidade da esquerda na cidade, do campo democrático e popular, que é PT, PSOL, PDT, Rede, PCdoB. Temos um campo, uma eleição, um campo democrático e popular, porque nós tivemos 25 mil votos, mais de 25.500 votos para o Haddad aqui na cidade. A esquerda unificada, ela tem condições de competir em pé de igualdade com os outros 3 candidatos, ou 2, que são os principais aí, que é a reeleição do prefeito Auríquio, que é bom a gente destacar aqui que é o prefeito cassado. Que está com processo na justiça, né? Mas eu acredito que isso daí ainda vai estar a água vai passar embaixo dessa ponte. Mas, de qualquer maneira, está colocada a candidatura dele, nesse momento. Tem a candidatura do Fábio Palácio e a do Paulo Pinheiro. A do Paulo Pinheiro e do Fábio Palácio estão tentando se juntar, mas eu acho muito difícil, inclusive no jornal de hoje do ABC Repórter, saiu uma notícia, né, que o Fábio Palácio mantém a candidatura dele. E no PT, internamente, a gente acha difícil o Paulo Pinheiro se propor a ser vice. Mas, de qualquer maneira, a gente aposta num campo de esquerda, num campo democrático e popular, com os partidos de esquerda e democráticos. Agora, nós temos, internamente, se o PT sair isolado, nós temos 2 grandes nomes para disputar as eleições, que é o João Moraes, que foi vereador por 2 mandatos, por 10 anos foi vereador aqui em São Caetano. Nós temos o Arquimedes Lazeri, metalúrgico, trabalhou na CUT. Então, nós temos quadros para oferecer. E, seu Claudionor, claro, quando nós falamos de quadros, o PT sempre teve bons quadros aqui na cidade de São Caetano. Vou citar aqui o próprio Hamilton Lacerda, que à época era o nome mais forte para se quebrar aquele grupo, tirar aquele grupo que há anos seguia no poder na cidade de São Caetano. Houve aí alguns problemas de percurso, o Hamilton Lacerda acabou se afastando um pouco da política. Depois veio-se o Edgar Nóbrega também, ex-vereador, que se lançou candidato a prefeito aqui na cidade. E também tivemos recentemente o atual presidente da Câmara, o Pio Mielo. Eram bons quadros, né, na época que estavam, não que eles não sejam hoje, não é isso que eu quis dizer, que enquanto filiados ao PT, eram bons puxadores de votos, eram pessoas de bom trânsito, com boa articulação política. O senhor citou esses 2 possíveis nomes para uma pré-candidatura na cidade de São Caetano, mas também tem militantes históricos, com história dentro do próprio partido, como o próprio Jair Meneghelli e até o Frei Chico, irmão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é isso?
Nós temos nós temos assim nomes a oferecer. Né? O Frei seria um nome, né? Mas não foi conversado ainda com ele, mas para oferecer para o campo da esquerda, né? Oferecer para o PDT, para o PSOL, para a Rede, para essa composição, para essa composição de frente de esquerda no campo democrático e popular. Nós temos o Jair Meneghelli também, que poderia ser conversado, apesar que tem um problema com a família não quer muito que ele se envolva assim, pessoalmente, de corpo e alma, no processo eleitoral. A gente pode até pensar numa vinda para São Caetano, aliás, nasceu em São Caetano, que é o Luiz Turco, que foi deputado estadual, organizador do partido desde a década de 80. Então, nasceu aqui na cidade, né, está afiliado de Santo André, mas há tempo hábil de transferir o título. Assim, quadros nós temos, né, para oferecer para o campo de esquerda. O Hamilton Lacerda, ele continua afiliado do PT. Inclusive, ontem eu encontrei com ele. Ontem, eu vi, assim, conversamos rapidinho. Ele está disposto a ajudar na organização da chapa, na tática eleitoral. Os bastidores. Nos bastidores, ele está disposto a colaborar com o partido. O Edgar saiu, se desfiliou do PT, mas a gente mantém ainda um relacionamento cordial, de companheirismo com o Edgar. O presidente da Câmara, que é o Pio Mielo, a gente tem consideração com ele, né? Mas ele saiu do PT e tomou um outro rumo no campo político da esquerda. Claro. Então, para a gente, antes de sair para o intervalo, só para a gente reforçar aqui para o nosso internauta, para os nossos telespectadores, que as prévias do PT de São Caetano já ocorrem agora no domingo. Agora, domingo, né? A partir das de 9 às 17 horas. Na Câmara também. Não, vai ser... A gente pediu a POSP, né, que é a Associação dos Professores Emprestada, que ali é um espaço no centro, fica muito melhor para a gente. Comporta muito mais pessoas. Comporta mais pessoas e facilita a vinda dos filiados. Porque se a gente manda para o pessoal para São José, tem a questão de ônibus, de transporte, então fica mais difícil. Para o centro, todo o fluxo, fica muito mais fácil a mobilidade e a locomoção. E o que for definido nesta prévia, basicamente será os encaminhamentos que o partido dará a partir de então, já pensando no pleito 2020. Ou pode ser que mude alguma coisa ao longo... Porque, como o senhor falou, ainda pode existir uma composição, uma união da esquerda na cidade, né? Isso daí é um sonho que nós temos. Né? Nós temos esse sonho de ter a união da esquerda na cidade para a gente disputar de verdade a prefeitura. Mas o PT, a partir do dia 15, vai apresentar o pré-candidato dele a prefeito. Vai ter o pré-candidato e nós já estamos elaborando o plano de governo e esse pré-candidato já vai começar a visitar os filiados, a se apresentar para os filiados do partido na cidade. Perfeito. Eu vou pedir uma licencinha para o senhor, pedir uma licença ao nosso telespectador, ao nosso internauta. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fiquem ligados. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Com o programa direto da redação, hoje em entrevista aqui, o senhor Claudionor Alencar, ele é presidente do Diretório Municipal do PT na cidade de São Caetano e fala sobre as prévias partidárias que ocorrem agora no próximo dia 15 na cidade de São Caetano para definir o seu pré-candidato a prefeito. Existem 2 nomes colocados no partido para que isso, mas o senhor Claudionor já comentou aqui conosco e também aqui no ar, de que a ideia principal, claro, é de uma composição, de uma união da esquerda na cidade de São Caetano para fazer frente ao atual grupo que administra a cidade de São Caetano. Ele fez aqui uma conta rápida, só o candidato Fernando Haddad, quando disputou a presidência da República, teve 24 mil votos na cidade de São Caetano. Um pouco mais de 24 mil, né? 25.700 votos aqui na cidade de São Caetano. Subentende-se que o PT já partiria, então, com esses 25... Com esse patamar, 25 mil votos, precisaria aí de pelo menos mais 10 mil votos para chegar àquela votação que o atual prefeito, que é cassado pela Justiça, nas últimas eleições no pleito passado. Tendo esta união da esquerda, é possível se chegar a este quadro de nível de competição de quadros, não de recursos financeiros, até porque o prefeito tem a máquina na mão e com certeza vai ter muito mais recursos para se investir numa campanha, apesar das novas regras de distribuição de verbas aos partidos. Dentro de todo este contexto, diante de todo este cenário, quais são as principais metas, ou melhor, projetos que o PT tem para a cidade de São Caetano, tendo em vista já a proximidade da eleição do ano de 2020 e em São Caetano se resolve logo no primeiro turno? Nós estamos elaborando o plano de governo, né? Quer dizer, nós não temos ainda 100% elaborado, mas temos algumas ideias, né, a apresentar para a população. Agora, antes de colocar essas ideias, eu queria tecer um comentário. Fica à vontade. Nós tivemos, o PT, o Haddad teve no segundo turno, 25.700 votos na cidade. Nesse período de um ano do governo Bolsonaro, ele já teve um desgaste político muito grande. Então, ele faz oposição a ele mesmo. Né? Ele faz oposição a ele mesmo, né? Ficou 28 anos na Câmara Federal, parece que não aprendeu nem um pouquinho o princípio de economia, né? Ele viu agora aí que o preço do petróleo caiu, falou que vai cair a gasolina no Brasil. Só que ele esqueceu de ver o outro lado, que vai cair o preço da gasolina, porque o preço do petróleo caiu no mercado internacional, então vai reduzir o preço. Só que ele esqueceu de ver que o dólar também está subindo. Então o dólar sobe e o petróleo cai, quer dizer que fica quase igual, na mesma proporção. Então é um governo que não se preparou para governar o Brasil, não tem preparo nenhum e faz oposição a ele mesmo. Agora, e esse descontentamento quer dizer que nós conseguimos ter os 25 mil votos do Haddad e conquistar mais 10 mil corações e mentes, nós podemos chegar à Prefeitura de São Caetano. A gente já elaborou alguns planos, alguns pontos, né, para o programa de governo. Por exemplo, assim, olha, a Prefeitura ofereceu uma parceria público-privada com o Extra, construir um piscinão no Extra e com o Carrefour, construir um piscinão naquele estacionamento, que minimizaria as cheias, né, no bairro Fundação. Na questão da terceira idade, a gente está
propondo a criação de um hospital-dia, ou uma creche do idoso na cidade. Que o idoso, os filhos vão trabalhar, né? Deixa o idoso 7 horas da manhã nesse próprio municipal, nesse equipamento, e pega à noite para levar para casa para dormir. Um hospital-dia, mas uma creche, vamos dizer, a creche da terceira idade. Então a gente está elaborando o programa de governo numa perspectiva de mudança do que foi construído, do que foi feito nesses últimos anos na cidade, aí, né, que é a obra pela obra. Então a gente está pensando, ao invés da obra pela obra, investir no ser humano, investir na população, porque São Caetano já está construída. Né? São Caetano está totalmente construído. O que a gente tem que investir é no bem-estar social. Perfeito. Sr. Claudionor, quando nós falamos de eleição em São Caetano, sabemos que, historicamente, o PT sempre teve representantes na Câmara Municipal, exceto agora, nessa legislatura, não há ninguém para representar o partido. Não ter um representante na Câmara Municipal dificulta, por exemplo, esta luta pelo voto, de apresentar um plano ao eleitor, convencer o eleitor que este plano é melhor do que o plano que já existe ou de outras frentes que existem aqui na cidade. De que forma que o senhor trata isso junto com a equipe do partido, junto com o diretório, os possíveis pré-candidatos, seja a prefeitura, seja a vereança da cidade? Como mitigar toda a situação e contornar tudo isso para que o projeto pensado e planejado possa ser viabilizado? Olha, a falta de um vereador não é só prejudicial ao PT. Na verdade, assim, a falta de um vereador de esquerda na cidade é um prejuízo para o próprio município e para os cidadãos. Quer dizer, se a gente tem um vereador, lógico que facilita a vida do partido para a campanha, né? Porque dentro de um gabinete você tem uma estrutura já montada, então que facilita a vida do partido. Mas a falta de uma voz de esquerda e discordante no município é um prejuízo muito grande, né? A gente não tem uma voz internamente que, quando surge, por exemplo, um projeto de escola sem partido, né, que tem por objetivo calar a boca do professor, tolher a liberdade do professor lecionar, e não ter uma voz lá dentro que se contrapõe a essas posições, é um prejuízo para o município. O orçamento da cidade aí de 1,5 bilhão de reais não teve assim uma análise profunda. Teve algumas emendas que foram apresentadas, mas não teve uma análise profunda que o PT fazia antes. O PT pegava aquele orçamento, debulhava o orçamento, colocava item a item. Ele tinha uma proposta de adequação orçamentária, que o orçamento, a votação do orçamento é a principal tarefa do vereador, e a gente não vê isso se construir na cidade. Dentro do cenário político, já que falamos da gestão do atual governo, o que o PT mudaria de cara na cidade que hoje faria, do que acontece hoje, o que o PT faria de diferente? Em primeiro lugar, a gente começaria a transparência na administração, falta de transparência. Eu, por exemplo, assim, eu sou formado em economia, né? Fui formado pelo IMES, eu nunca trabalhei como economista, trabalhei com processamento de dados há muitos anos, né? Antigamente era processamento de dados, hoje é TI, mas esse trabalho meu em tecnologia de informação, desculpa, eu perdi a... Hoje, de primeira, o que o PT mudaria na cidade em relação a tudo que já existe do atual governo, o que seria mudado de primeira? Em primeiro lugar, então, voltando, é a questão da transparência da administração. Nós temos aqui hoje em dia, né, com a tecnologia da informação, nós temos possibilidade de colocar todos os dados da prefeitura
o cidadão consultar. Eu tentei, por exemplo, ver quanto que se arrecada com a taxa de lixo no site do Saesa. Não consegui ver. Entendi. Tem todos os dados lá, mas é tudo globalizado, assim. Receita tanto. Aí você vai tentando não há discriminação de onde foi investido aquilo. Baixar por detalhe da receita, você não consegue chegar nesses dados. Então, eu acho que a transparência administrativa seria o primeiro momento. E num segundo momento, que isso vai ficar para um segundo ano de governo, que é um orçamento participativo. Eu acho que a cidade tem 15 quilômetros quadrados, tem um clube em cada bairro, daria para chamar a população e discutir o orçamento da cidade, onde investir, quais são as necessidades reais daquela população. Perfeito. Senhor Claudionor, a produção já me alerta aqui quanto ao nosso tempo, estamos nos últimos minutinhos, então vou pedir uma gentileza para o senhor, de forma objetiva, convoque novamente os filiados ao partido para as prévias que ocorrem no próximo dia 15, pode passar o endereço, fica à vontade, convide os filiados e já peço que o senhor também faça suas considerações finais. Muito obrigado. Então, dia 15, das 9 às 17 horas, nós vamos fazer a prévia lá na POSP, que é na rua Rio Grande do Sul, 177. A gente já fez a formalização, solicitamos ao Sindicato dos Professores da rede estadual, eles liberaram para a gente utilizar aquele espaço no centro, que fica muito mais fácil para os filiados irem. O que eu gostaria de frisar nesse momento é que é necessário que a população de São Caetano, a população das cidades da região, é necessário ter sempre uma voz discordante, uma voz que dá um contraponto na Câmara Municipal. Nós vamos fazer uma campanha de coragem, olhando olho no olho de cada munícipe da cidade e vamos propor mudanças que melhore a vida do cidadão de São Caetano, mas uma proposta de esquerda, democrática, socialista. Tá certo. Eu agradeço você, Wilson, pelo convite e nos coloco à disposição para um próximo momento. Eu que agradeço os esclarecimentos, não a nós da TV Grande ABC, mas a população da cidade de São Caetano. Fica aqui o convite aberto para outras oportunidades. Agradeço ao senhor Claudionor Alencar, que é presidente do Diretório Municipal do PT na cidade de São Caetano. Também agradeço ao nosso internauta, o nosso telespectador que acompanha a nossa programação diariamente pelo canal 13 da NET, claro, aqui na cidade de São Caetano, pela rede social e também pelos sites da tvgrandeabc.com e abcreporter.com.br. A vocês, o meu muito obrigado, um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.